Pessoal, aqui é a professora Juliana e eu, junto com a professora Cristina, fazemos parte do projeto Produção de Conteúdo Digital de Bioquímica e Biofísica da UFES. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lipídios de membrana. As membranas biológicas, como a gente já sabe, elas são importantes porque elas protegem o conteúdo intracelular, todas as organelas, o citoplasma, o núcleo, e fazem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, que é controlar aquilo que entra e sai da célula. As membranas biológicas, elas são constituídas por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas, incrustadas. E aí, a este modelo, né, de membrana, a gente dá o nome de modelo de mosaico fluido, porque a gente tem uma certa liberdade de movimento dessas moléculas, que inclusive contribui para a função dessa membrana biológica. Mas hoje nós vamos nos concentrar nos lipídios de membrana. Então, os lipídios de uma membrana biológica, eles precisam ser anfipáticos, ou seja, eles precisam conter uma região hidrofílica, que a gente chama de cabeça polar, e uma região hidrofóbica, que são as caudas apolares. E aí, esses lipídios, né, por causa dessa constituição anfipática, eles conseguem formar uma bicamada lipídica, onde a região apolar hidrofóbica fica no interior desta bicamada e, portanto, longe do ambiente aquoso, e as cabeças polares ficam voltadas para o meio extra ou intracelular em contato com a água, né, já que esses meios eles são meios aquosos. Nós possuímos três classes de lipídios de membrana. Os glicerofosfolipídios, que contêm um glicerol na sua estrutura, esterificado a dois ácidos graxos, e um grupo polar que contém um fosfato, um grupo fosfato. A segunda classe são os esfingolipídios, que contém uma esfingosina, que essa molécula possui uma longa cadeia hidrofóbica e, portanto, ela forma uma das caudas apolares e um ácido graxo forma a segunda cauda apolar dessa molécula. E aqui nessa posição entra os grupos polares para formar a cabeça polar. E a terceira classe de lipídios de membrana são os esteróis, que no caso das células, né, animais, é o colesterol, que contém esses quatro anéis fusionados, formando o núcleo esteroide. Então, isso aqui é a região apolar dessa molécula, e a cabeça polar é este grupo hidroxila. Vamos focar hoje nos glicerol e nos esfingolipídios. Um glicerofosfolipídio, ele pode ser de diferentes tipos, de acordo com qual grupo entra naquela posição junto com o grupo fosfato. Então, dependendo de qual molécula se liga, né, qual molécula polar se liga, a gente tem diferentes tipos de glicerofosfolipídios. Fosfatídeo de etanolamina, porque o grupo polar é etanolamina. Fosfatídeo de glicerol, porque é o glicerol, e assim por diante. Os esfingolipídios, a mesma coisa. Dependendo de qual grupo se liga na esfingosina, a gente tem diferentes tipos de esfingolipídios. Inclusive, se for, por exemplo, a fosfocolina, que é uma molécula que contém grupo fosfato, tem um esfingofosfolipídio. Se forem açúcares, né, mono, di ou oligosacarídeos, a gente tem glicoesfingolipídios. Mas agora eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês nunca esquecerem a estrutura dessas moléculas. Vamos imaginar como a gente chama, né, os lipídios de membrana de cabeça polar e cauda polar, a gente usa essa analogia, a gente vai associar isso a uma pessoinha, né? Então, a cabeça dessa pessoinha é o grupo polar, né? No caso dos glicerofosfolipídios contendo fosfato. Essa pessoinha ela tem uma gravata, que é a nossa molécula âncora. No caso dos glicerofosfolipídios, é o glicerol. E as perninhas dessa pessoa são as duas caudas hidrofóbicas. Aqui nos glicerofosfolipídios são dois ácidos graxos. Normalmente um ácido graxo é insaturado e essa insaturação leva a uma dobrinha na cadeia. Então é uma pessoinha que está com a perna dobrada. Nos esfingolipídios a gente vai fazer a mesma associação. A cabeça polar, que pode ter um grupo fosfato. A gravatinha, que é a nossa molécula âncora, é a esfingosina. E as perninhas são
né, as caudas apolares são a própria esfingosina, a região apolar da esfingosina e um ácido graxo. Existem esfingolipídios que a cabeça polar contém carboidrato. E aí, por isso, esses esfingolipídios eu representei aqui como essa pessoinha com um bonezinho. Então, o carboidrato é esse bonezinho, a esfingosina é a nossa gravatinha e as perninhas são a própria esfingosina na sua região polar e um ácido graxo. Só de curiosidade, a porção carboidrato ela é variada e é específica para determinados tipos celulares. Por exemplo, as nossas hemácias, elas contêm esfingolipídios com arranjos diferentes de carboidratos dependendo do tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo O contém esse arranjo de carboidrato, né, o nosso bonezinho vermelho. O tipo sanguíneo A, ele contém, além dessa estrutura geral que o O também possui, um outro monossacarídeo, que é uma N-acetilgalactosamina, então, portanto, a gente tem um arranjo diferente de carboidrato, um bonezinho azul. E o antígeno B tem uma galactose, né, além da estrutura geral do antígeno O, o nosso bonezinho verde. E aí é por isso que a gente não pode ter transfusão entre determinados tipos sanguíneos, porque o nosso sistema imune acaba reconhecendo essa diferença como algo estranho ao organismo. E o tipo O, né, ele é o doador universal, porque o que ele tem, todo mundo tem. Então, como a gente acabou de ver, os lipídios de membrana, eles se associam para formar uma bicamada lipídica, sendo que as caudas ficam voltadas para o interior dessa bicamada e as cabeças polares voltadas para o meio extra e intracelular. Então, a nossa bicamada lipídica ela só existe por causa dessa característica anfipática dessas moléculas. É isso, pessoal. Um abraço para vocês.